Nós seguimos para o nosso espaço de análise para um assunto que gerou polêmica na última semana. Quando faltam 30 dias para o fim do mandato de Rogério Zandamela, grandes revelações foram feitas. É que o Banco de Moçambique fez demonstrações financeiras individuais referentes ao ano 2026 e os lucros parecem ser astronómicos. Só no fim do primeiro semestre arrecadou 4,1 mil milhões de meticais e, segundo a instituição, este valor corresponde a um aumento de 171% em comparação igual ao primeiro semestre de 2025. Nos primeiros 6 meses de 2025, o Banco de Moçambique registrou um prejuízo de 5,8 mil milhões de meticais. E na última semana, o governador do Banco de Moçambique, Rogério Zandamela, fez declarações segundo as quais a intervenção ao Mozabanco foi sim necessária em algum momento. Não havia dispositivos legais para intervencionar e equilibrar esta situação, razão pela qual foram implementadas medidas à margem da lei. À margem não, porque não existiam dispositivos legais, mas esta foi uma intervenção que está a criar debate e o Expresso da Manhã gostava de compreender na perspectiva jurídica e lá mais adiante Ambrósio Sambamato poderá juntar-se a este painel para nos dizer se houve ou não ilegalidade na intervenção do Banco de Moçambique, atendendo e considerando que o Tribunal Administrativo tem um acórdão que anula a decisão do Banco de Moçambique e que não está a ser cumprido até hoje. Enoque Massinga, economista, está conosco hoje em representação do Observatório Nacional de Indicadores Econômicos e Empresariais, a quem passo a saudar desde já. Muito bom dia. Bom dia, Juan. Bom dia aos telespectadores da TV Sucesso. Muito obrigado por cá estar para debruçar em torno dessa problemática e pronunciamento do governador do Banco de Moçambique. Um fato muito curioso é que Rogério Zandamela, em 10 anos, declinou-se até a ir à Assembleia da República prestar esclarecimentos, mas nos últimos dias fez revelações bombásticas e também houve uma contestação por parte do Mozabanco. Até que ponto estes indicadores podem ser confundidos com o sucesso da política monetária, com o sucesso econômico e social? Prontos, vamos por parte. Primeiro vamos para a contextualização. O governador do Banco Central tomou posse em 2016, herdou quase que um problema que era das dívidas ocultas, o metical quase a derrapar ao nível dos 40%, quase de valorização face a outras moedas estrangeiras, 25% ao nível de inflação. E houve uma tentativa, acho que foi bem feita, de estabilização do metical, tendo como base o país é importador de bens essenciais. Foi importante estabilizar o metical para garantir aquilo que é a estabilidade cambial, a estabilidade de preço e a contenção da inflação. Mas eu vejo essa componente em duas partes, interna e externa. No que diz respeito ao funcionamento do Banco Central e aquilo que é a sua, como posso dizer, a sua eficiência governamentista foi longe a desejar. Primeiro, o Banco Central teve um prejuízo no ano de 2025, por volta de 5 mil milhões de meticais. Isso quando foi ao nível com derogações contabilísticas. O que é uma derogação contabilística? É um artifício por via do artigo 14 da Lei Orgânica do Banco de Moçambique, que ele permite omitir percas cambiais no balanço atual, porque quando há percas cambiais, o Estado tem que absorver emitindo títulos. E verifica-se que desde 2025 há um passivo
que o Estado não assume ou não contrapõe através daquilo que é a emissão de títulos, que está por volta de mais de 140 mil milhões de meticais, que é um prejuízo enorme que não consta. E a problemática disso é que isto não consta nas contas do Banco de Moçambique, porque eles colocaram aquilo numa conta transitória, não consta no balanço. Ou seja, segundo o relator da Força Mazar, isso está ocultado. Segundo, naquilo que diz respeito às despesas de funcionamento, absorvem quase 60% daquilo que é o funcionamento. E, para terminar, vejo isso numa problemática de conflitos de interesse da atuação do governador do Banco de Moçambique. Foi um comitê, uma conferência de imprensa que deveria explicar, debruçar daquilo que é o então, comitê sente que em algum momento o governador do Banco de Moçambique terá agido como árbitro e jogador ao mesmo tempo? De fato, agiu como árbitro e jogador ao mesmo tempo por duas razões. Há um conflito quase que dual. A data dos fatos da intervenção do Moza, o Rogério Zandamela, o governador, isso que era ao mesmo tempo o presidente do Conselho de Administração do Coanha. Para quem não entende, lá em casa, o Coanha é um fundo de pensões do Banco de Moçambique. E era ao mesmo tempo, a data de fatos, o governador do Banco de Moçambique. Sendo assim, agiu fora daquilo que é ética e probidade pública, num contexto em que um árbitro não pode ser jogador, não pode ser árbitro e jogador ao mesmo tempo, porque o papel do Banco Central é primeiro, garantir a estabilidade cambiar, a estabilidade de preço, o controle da inflação e agir com a independência do órgão que regula. Mas como é que poderá intervir e regular o sistema financeiro, ao mesmo tempo ser o árbitro, ao mesmo tempo sendo o jogador? Então aqui há uma promiscuidade, passa o termo, total de Rogério Zandamela, que atropelou todos os princípios e não respeitou as instituições acima de tudo. A Assembleia da República, ele declinou por várias vezes o convite da Assembleia da República. Quem lida com a política monetária não é o ministro das Finanças como tal, é o governador do Banco de Moçambique. A Assembleia da República é uma instituição soberana, que representa os moçambicanos. Ninguém está no dever, está acima das instituições. E também por ele ter dito tacitamente que a intervenção do Tribunal Administrativo é ridícula. Qual é a mensagem que ele passa aos investidores? Isso passa uma mensagem aos investidores e tudo mais, é que Moçambique não tem instituições fortes, não tem instituições que possam regular e sobretudo, aquilo que são os acordos demandados em torno das decisões judiciais não são respeitados. Emerson Massinga, estaria aqui a dizer que esta passagem de Rogério Zandamela como governador do Banco de Moçambique teria manchado aquilo que é a imagem de Moçambique no exterior, quando diz que teria colocado em controvérsia aquilo que é a imagem de Moçambique para o exterior ou para os investidores, neste caso concreto? No papel do Rogério Zandamela como governador do Banco de Moçambique, é uma entidade idônea que representa aquilo que é a soberania monetária, a soberania do nosso metical. É um bocadinho, como posso dizer, desrespeitoso a referir que a decisão do Tribunal Administrativo é ridícula. Acho que faltou-lhe um pouco mais os ânimos estavam muito acelerados, mas para aquela posição é uma posição que exige mais respeito às instituições moçambicanas, independentemente dos conflitos de risco possam existir em torno disso. Claramente que sim, isso transmite uma indicação ao mercado e desconfiança dos investidores que, pronto, em Moçambique cada um poderá agir a seu belo prazer. Isso também pode contrair aquilo que é os investidores, sobretudo naquilo que é a componente jurídica e legal, que não garante segurança acima de tudo e que as decisões demandadas pelo tribunal não são respeitadas e que, acima de tudo, a Assembleia da República também, por sua vez, também não é respeitada. Acho que ele deverá retratar sobre isso, sobre o respeito à soberania. Meses antes mesmo desta intervenção,
intervenção no Mozabanco, o governador do Banco de Moçambique teria elogiado aqui as demonstrações ao nível do Mozabanco, mas posteriormente, depois há aqui esta intervenção. Fala-se aqui de uma auditoria forense. É realmente necessária esta auditoria forense? E o que é que traria de novo esta pretensão da Moçambique Capitais de abrir aqui uma auditoria forense? Pronto. Primeiro, a primeira questão que se coloca, por que o governador do Banco de Moçambique, sendo o regulador, é sempre supervisor? Quando é uma supervisão, significa que há uma metodologia, há toda uma metodologia à volta. Por que o governador, tendo todo o aparato de assessores e tudo, precisou tomar uma decisão de uma intervenção daquela dimensão em 2 minutos? Ela até fala de segundos. Até de segundos. Exato. Então, isso tudo choca naquilo que é a capacidade do... Tem administradores, tem assessor. Então, acho que é uma decisão que deixa muito a desejar. Os resultados por si estão lá. O Moza é o 5º banco maior de Moçambique. Mas, no que diz respeito, o governador não pode agir à margem da lei, das instituições, acima de tudo, da proibidade pública. Há um problema maior em torno disso. Segundo a Constituição da República, o Moçambique tem que prezar pela justiça social. Num ano em que o Banco de Moçambique teve maior prejuízo naquilo que é prejuízos, os números estão lá, mais de 5 mil milhões de meticais, conseguem autodeterminar bónus. Então, isso não... Estamos praticamente ao estrangulamento da Constituição, que é a justiça social. Temos milhões de moçambicanos desempregados. Estamos num país que há desemprego acima de tudo. O Estado não consegue honrar o salário dos professores, já tem pior. E há uma questão que se coloca sobre esse conflito. Dos 340 milhões de meticais paga a cúpula dos governadores, 40 milhões vem de fundo de pensões de Coanha e da Simurede. Quer dizer que, ao mesmo tempo, o Coanha é acionista do Mozabanco e, ao mesmo tempo, o governador está anexado à sua folha bônus proveniente do Coanha. Então, há um conflito de interesse, uma promiscuidade ética que cria todo o respeito. Pronto, não vou estar aqui a falar, houve méritos, sim, houve uma estabilidade do metical, mas o problema tem que se perguntar a que custo. E saindo daí da estabilidade, Enoque Massinga, há um paradoxo aqui que se pode observar em 10 anos de governação de Rogério Zandamela. De um lado, temos Rogério Zandamela a vangloriar-se de medidas ousadas que tomou em nome da estabilidade econômica do país, mas do outro lado temos famílias pressionadas. Então, temos de um lado inflação sob controle, de outro lado temos famílias ainda sob pressão e muitas delas abaixo do seu poder de compra. O que é que isto significa? O que é que isto representa? Como é possível controlar a inflação e, ao mesmo tempo, as famílias moçambicanas continuarem a viver sob pressão e muitas delas abaixo da linha da pobreza? Pronto, aqui há uma grande problemática em si. Naquilo que foi, o metical já vinha derrapando desde 2016 naquilo que era o momento mais elevado das dívidas ocultas. De mérito, o Banco Central, através de seus dirigentes, da sua equipa, conseguiram a estabilização do metical, mas a um custo muito elevado. Há que ver qual é essa filosofia por trás da estabilização do metical. Moçambique é, por si só, importador de maior parte dos bens essenciais. Então, há necessidade de colocar o dólar, aliás, o metical face a outras moedas mais um bocadinho mais arrojado no que diz respeito a outras moedas, sobretudo a importação. Porque quanto mais o metical se desvaloriza-se, precisa de mais quantidades de meticais para importar bens e serviços. Então, essa medida foi boa, mas o problema é que se coloca a que custo? O Banco de Moçambique tem como instrumento que é a taxa mínima, que é uma taxa de referência da taxa de juros ao mercado, que também os bancos usam isso como referência para poderem cotarem suas taxas de juros ao mercado. Mas assim, vou pedir que deixe as palavras técnicas, até porque neste tema queremos fazer perceber às famílias moçambicanas
como e de que maneira estas intervenções do Banco de Moçambique, que culminaram com a estabilidade do metical, conforme os relatórios, impactam na vida das famílias moçambicanas, num contexto em que temos a inflação sob controle, mas as famílias continuam a viver sob pressão nos seus bolsos? Primeiro, o metical está sob controle, sim, mas nos bancos comerciais a taxa de juros é bastante elevada. De certa forma, isso desincentiva os agentes econômicos, famílias, empresas, a cederem empresas por o custo de dinheiro encarecido, e por si só essa medida faz o que o consumo baixar. E tendo em conta que a maior parte das famílias moçambicanas estão no setor informal e muitas delas operam à margem daquilo que é o sistema financeiro, que é a informalidade, há uma elevada taxa de juros que historicamente vem se observando ao nível do mercado, penalizou sobretudo as famílias moçambicanas, não tendo meios acessíveis à sua volta para multiplicarem as suas rendas, para aumentarem o consumo e para a abertura de mais postos de trabalho. Então, para a economia, poderia dizer que é um cartão vermelho, sobretudo para um país que está afunilada, a base produtiva praticamente não se produz nada, em termos concretos, a maior parte temos a componente de serviços, mas o setor produtivo, acima de tudo, as pequenas e médias empresas e as famílias foram praticamente penalizadas por uma taxa de juros proibitiva que não incentiva o investimento, não incentiva a criação de emprego e não incentiva, acima de tudo, o consumo. Então, eu volto a questionar, há uma questão que teria deixado de ficar, mas em algum momento não chegou a responder, desta questão ligada à auditoria forense. Há necessidade realmente para esta auditoria forense e o que traria de novo? Porque a Moçambique Capitais vê espaço aqui para a abertura de esta questão da auditoria forense. O que é que se pode dizer sobre este mecanismo que a Moçambique Capitais estaria aqui a pedir esta abertura? Antes de ir à resposta, Julião Job, gostava de acrescentar que no segundo semestre de 2025, o Banco de Moçambique projetou demonstrações financeiras, segundo a qual a entidade que fez a auditoria do Banco de Moçambique não reconhece, o que significa que, em algum momento, o Banco de Moçambique projetou dados irrealistas e que não condizem com a realidade do país. O que é que isto pode significar? Dá motivos ou aso ao Moçambique para optar por esta questão que o Julião Job faz aqui? Certo. Vou primeiro responder à questão do Julião primeiro. A auditoria forense seria uma auditoria independente e livre das amarras de conflito de interesse, seja lá como fosse. Primeiro é que para a seleção do COANHA, segundo o comunicado tornado público do Banco de Moçambique, que foi selecionado o COANHA, não se sabe se dentro dessas empresas haviam outras. Sobretudo os números e os rácios de sustentabilidade que o Banco de Moçambique advoga terem existido e terem sido elemento central para a tomada de decisão da recapitalização do Moza Banco e da dissolução do Moza Capitais e redução do seu capital social junto ao Moza Banco. Isso deixa uma reserva quando o Moçambique Capitais pede uma auditoria forense, porque em contraparte há elementos que nós não temos acesso, sobretudo poderá estar sobre o sigilo bancário, o sigilo judicial e tudo mais, mas há uma desconfiança que provavelmente esses elementos que levou ao Banco de Moçambique a intervir podem serem um bocadinho não compuser-se, como é que eu diria, não vou dizer que são falsos, mas não serem suficientemente certo ou apurada da melhor forma possível. Então, acho que o Moçambique Capitais tem reserva, acima de tudo, de todos os elementos que fizeram com que o Banco de Moçambique tomasse essa decisão. Então, uma auditoria forense é como uma segunda opinião do médico, que poderá dar sim ou não, mas acho que, acima de tudo, de como foi feita a intervenção e tendo esse elemento que eu já havia mencionado, de 2 minutos e menos segundo para intervir, suscita uma auditoria forense, sim, porque que elementos tem o Banco de Moçambique foi encontrado aqui para que
aqui, teve que decidir sob pressão. Então, poderá ter existido outros elementos que poderiam ter viciado a decisão por si. Não, como assim? A decisão aqui de intervenção no Mozabanco pela Conranha, que o Rogério Zandamela, ao mesmo tempo, agiu como regulador e também por ter estas ações à parte do Fundo de Pensões. Esta intervenção, da forma como relatou, pode incentivar comportamentos desviantes de instituições financeiras? Poderá sim. Poderá, sobretudo num contexto que outros players de outros bancos, poderá haver um sentimento, poderá não ser público, mas sentirem que talvez o Mozabanco poderá gozar de certos privilégios, porque o Fundo de Pensões do Banco de Moçambique está lá, e então, em cima de tudo, poderá trazer comportamentos desviantes sim, na medida em que o Banco Central não tem desempenhado, sobretudo na parte da ética e da governança, não tem mostrado liderar pelo exemplo, acima de tudo. Então, em 10 anos, o governador do Banco de Moçambique, apesar de ter estabilizado o Metical e há uma aparente melhoria nas condições econômicas, não agiu dentro da ética que se espera de boas práticas de governação e, sobretudo, da probidade pública. Acima de tudo, sim senhor. Olha, após a intervenção, a Comissão da Ética e da Probidade Pública emitiu um parecer a dizer que a referir que o governador do Banco Central violou a lei da probidade pública e da ética. E Solange, eu gostaria de mencionar, acima de tudo, esse compromisso desde 2005 até agora, das percas cambiais. Percas cambiais praticamente é uma dívida que o governo tem sobre o Banco de Moçambique, que soma mais de 140 mil milhões de meticais. Isso tem passado de uma maneira despercebida, da forma da opinião pública, porque quando o Banco de Moçambique intervém no mercado cambial, esse exercício há percas cambiais. E pela lei orgânica tem-se dito que todos esses prejuízos o Estado é que tem que absorver. Então, emitindo títulos sobre essa componente. Então, desde 2005 até agora, isso nunca se verificou. Então, é um valor muito grande, conforme diz a Anabela, é um barulho que não consta no relatório da Forest Mazars, por terem ocultado, porque é assim, quando tens uma empresa... Então, houve falta de transparência por parte do Banco de Moçambique no seu relatório de demonstrações financeiras? Corretamente, estás muito certa, mas isso é importante que traga sobre o domínio público, porque o que está a acontecer? Esse é um síndrome de fim do mandato. Não é o habitual esse recente relatório que mostra os lucros e tudo mais, mas sobretudo a governança, os salários astronômicos. Sabiamente foi feita uma reportagem por si, parabéns primeiro Quans, sobre salários astronômico. O salário do governador do Banco Central equipara-se em outras paragens, em economias globais, a Christine Lagarde e outros bancos de economias muito robustas. O nosso governador quase que equipara-se, mas a que custo? De um país praticamente pobre, a maior parte da população jovem e ativa, desempregadas, e vou-me assegurar nas palavras do Oscar Monteiro, o veterano da luta de libertação nacional da Frelimo, que disse que essa é uma maneira de roubar ao Estado, essa é uma maneira de roubar ao Estado e não é ético. Sobretudo em todas as componentes, o mandato, o legado, avaliando o legado do Rogério Zandamela, no que diz respeito à ética e à probidade pública, cartão vermelho. Cartão vermelho não trouxe um bom exemplo. Não, mas sim, quando o governador que admite e assume que há barulhos e não leva estes barulhos para a resolução, o que é que podemos compreender para o pacato cidadão? Qual será o verdadeiro impacto de um barulho que se arrasta desde 2005 até hoje? Falo concretamente destas perdas cambiais. O que podemos esperar dos moçambicanos? Por exemplo, quando diz que há barulhos, primeiro o grande barulho, essas percas cambiais,
que o Estado tem que, quando o Estado emite títulos, os agentes econômicos que compram os títulos e tudo mais, constitui uma dívida para o Estado. Estamos a falar de 140 bilhões, é um barulho primeiro, porque em certa medida é um barulho fiscal quase implícito é o quê? Cedo ou mais tarde, quando esse barulho sair por cima, o governo terá de intervir, porque intervir pagando essas dívidas. É o primeiro Ou seja, barulho. neste momento é um barulho que temos estado a colocar por debaixo mesmo do tapete, mesmo sabendo que existe um barulho. Desde 2005, as percas cambiais, o Estado deverá absorver, são 140 mil milhões, quase isso. O outro barulho, ele alegou na sua conferência de imprensa que o banco, os acionistas, Moçambique Capitais, acima de tudo, eles sabem o que fizeram, mas tem que tornar público, porque sabe o que fizeram? Temos instituições, temos tribunais, se houve branqueamento de capitais, se facilitaram... Como assim está a assumir que os barulhos que o Rogério Zandamela levanta aqui, ele pode sair com o fim do seu mandato, deixar estes barulhos e o seu sucessor encontrar estes barulhos que podem levar o país à bancarrota, a este risco? Há este risco, sim, sobretudo das percas cambiais que o Estado deveria assumir, é o primeiro barulho, e sobretudo dessa pressão, porque vê-se que esse comunicado, o presidente, o governador do Banco Central estava em cima do muro a dar recado a Moçambique Capitais, que olha, vocês sabem que aprontaram, fiquem do vosso lado. Outro acionista, ABS, Banco Espírito Santo, de Portugal, estão calados, porque sabem, e já foram presos, quer dizer, é um aviso... E este barulho começou mesmo em Portugal? Sim, começou em Portugal, que tantos outros foram responsabilizados e tudo mais. Então, se há barulho, efetivamente, não cabe isso ser num comunicado de imprensa às instituições próprias. Esses barulhos deverão se referir e tornar-se público. Sente que em algum momento o Rogério Zandamela esteja a fazer uma chantagem emocional com estas picadas que dá aqui e acolá? E fazendo mesmo menção, adicionando mais um posicionamento, esta questão que fez menção, é esta liderança que se pode esperar de alguém que está diante dos destinos de uma instituição como esta, do Banco Central, quando diz que vocês sabem o que é que fizer? Esta liderança que realmente deve-se esperar? No que diz respeito à ética e probidade pública, e o linguajar de um governador tem que ser com cortesia e tudo mais. Então, para mim, pessoalmente, o pessoal não me caiu bem. Ele tinha que deixar um registro, mas falou, parece que estava num sintoma, está possuído por espírito, de como ele se comunica, mas ele está rodeado de assessores de imprensa e, sobretudo, acho que vocês são jornalistas, a maneira como e a postura do nosso governador, quando lida com a imprensa, quando lida com o público, até é assustador. Talvez vocês jornalistas poderão dizer melhor que eu, se é fácil, mas, acima de tudo, no que diz respeito à ética e probidade pública, acho que cartão vermelho nunca se atropelou nesse país, na história desse país, e, acima de tudo, ignorar as instituições de soberania, que nem a Assembleia da República. Até o Donald Trump, que corre a maior economia do mundo, quando é solicitado pelo Congresso americano, faz-se presente de forma... Isso dá uma pedagogia de que ninguém está acima da lei. Apesar da independência do Banco Central, tem os seus próprios artifícios, não pode funcionar acima da lei. Ninguém está acima da lei e há necessidade de ele ter deixado... como dizer, poderá ter agido de uma outra maneira, porque ele vem de outras paragens, é PhD. Enoque, que lições se podem tirar deste fato que estamos aqui a debruçar, estamos aqui a analisar esta questão deste braço de ferro que já temos estado a acompanhar entre a Moçambique Capitais e o Banco Central? Que lições se podem tirar desta realidade? Primeiro, tem de haver transparência entre as instituições e, acima de tudo, o governador agiu de uma maneira
quase que isolada, diz que não havia leis no Moçambique, tive que agir a custo próprio. Será que pediu parecer a certas instituições de soberania ao nível do país, o Tribunal Constitucional, o Tribunal Administrativo e a PGR, dentre outras? E acho que a lição, acima de tudo, a Comissão de Ética tem de agir, as instituições deverão agir de devido vigor e não se pode achar que é normal uma entidade ser solicitada para esclarecer. Talvez é uma coisa simples que os deputados pretendiam saber do governador sobre o andamento daquilo que é o Banco de Moçambique, as decisões, talvez uma questão pedagógica de esclarecimento, que só ele, como o responsável da política monetária e tudo mais do Banco Central, poderia dar, mas simplesmente declinou. Sobre aspecto de probidade pública e ética, não foi das melhores atuação do nosso governador, Jorge Zandamela. Esperamos que o próximo governador possa, sobretudo, trazer uma componente de ética e, acima de tudo, de responsabilidade ética e probidade pública, acima de tudo. Enoque Massinga, já estamos mesmo a caminhar para o fim desta conversa, em gesto mesmo de considerações finais. O problema está aí, quando faltam 30 dias, o Rogério Zandamela está no fim do seu mandato, vai deixar o Banco de Moçambique e certamente virá outra pessoa com outro legado. O que é que se pode fazer para restaurar a confiança nas instituições financeiras, num contexto em que Rogério Zandamela foi ousado, como se vangloria? Pronto, foi ousado, o Moza está aí, está sustentável, já tem pernas próprias para poder andar no sistema financeiro e tudo mais. Acho que o próximo governador tem a obrigação moral e ética, acima de tudo, porque quando se criou o Moza Banco, criou-se o Moza Banco como bandeira dos moçambicanos, que abram o Moza Banco de novo, sobretudo se desfazer o Coanha dessas ações, entregando ao público, aos investidores moçambicanos que possam injetar e que o Coanha possa sair dessa amarração de conflitos de interesse do capital, acima de tudo. Acho que essa a grande mensagem e que o próximo governador possa tomar daqui em frente, sobretudo sobre a condição do Banco Central. Muito obrigada, Enoque Massinga, pela sua participação aqui no Expresso da Manhã, sobretudo, e acima de tudo, por esclarecer aos moçambicanos o que é que de facto significa este braço de ferro, a síndrome do fim do mandato aqui que está a ocorrer entre o Moza Banco e o Banco de Moçambique. Os próximos capítulos a acompanhar no Sucesso Investigação.